O título da nossa mensagem hoje é Um Rebanho Escolhido e Amado, que busca um tesouro precioso, vivendo uma vida diligente enquanto aguarda seu Senhor. Nós vamos ler Lucas capítulo 12, versículo 32. E diz assim: Não temas, ó pequeno rebanho, porque é aprazível a vosso Pai dar-vos o reino. Então, querido, Jesus ele continua a exortar e trazer a nós, e trazer aos seus discípulos, e trazer aquelas pessoas que o escutavam naquele momento e que escutam no presente momento, a trazer advertências. E nosso Senhor, ele já havia chamado a atenção com relação à hipocrisia. Nosso Senhor já tinha advertido contra o perigo que existe quanto à avareza e quanto aos cuidados excessivos acerca deste mundo. A todas essas coisas, Jesus orientou aos seus discípulos de como proceder para que dessa forma não fossem contaminados por isso, pela hipocrisia, pelo viver hipócrita, pela a completa preocupação exasperada, a ansiedade pelas coisas deste mundo. Então ele dá um antídoto, ele nos mostra qual a forma de nós não nos contaminar. E ele diz isso no texto que falamos, que proclamamos aqui domingo, no final do texto, no versículo 31, quando ele fala: o antídoto é esse. Se não querem se contaminarem com este mundo, se não querem viver ansiosos, se não querem serem avarentos, então o antídoto, o remédio é esse. Mas antes, buscai o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus ele quer nos dizer para que cuidemos de suas coisas. E as nossas coisas ele irá cuidar. Jesus quer nos dizer que se de fato o amamos e por isso temos como um tesouro precioso para nossas vidas as coisas do seu reino ao invés das coisas desse mundo. Assim sendo, não precisamos de estar preocupados com as nossas necessidades, pois ele sabe muito bem quais são elas. Portanto, sabendo, é promessa dele, ele as suprirá. Então ele nos adverte que assim como toda a natureza é dependente da sua provisão, ele ressalta, ele enfatiza, ora, muito mais vocês, muito mais nós devemos ser dependentes, pois não somos simples criaturas do Senhor, mas somos criaturas suas em Cristo Jesus. E portanto, agora somos filhos e não somente criaturas. E também agora amigos de Deus. Logo, o segredo para uma vida sem hipocrisia, uma vida distante da cobiça e de uma alma despreocupada, o segredo é ter o coração completamente voltado para Deus e o seu reino. Então, como servos de Deus, nós somos propriedade dele. E dessa forma ele tem cuidado de todos nós. Ele é nosso pastor. E se ele é nosso pastor, devemos afirmar de forma categórica e certa e também absoluta que nada nos falta, porque ele é tudo para nós. Agora Jesus ele quer que venhamos entender
que não existe nenhum tipo de pecado, que Ele quer que venhamos entender que não existe nenhum tipo de mal, não é algo errado nós querermos ter bens, possuirmos coisas, carros, casas, recursos financeiros. Não é pecado querer ter. O ruim, o mal, o pecado é deixarmos ser possuídos por todas essas coisas. Então Jesus, Ele quer que saibamos, diante disso, Ele quer que saibamos desfrutar de tudo quanto podemos ter, mas desfrutar de forma correta, desfrutar de forma correta tudo quanto temos ou haveremos de ter. Contudo, sem jamais esquecer que os bens que possuímos, esses bens, eles não são eternos. Eles são finitos, são fugazes, eles são passageiros, existe hoje, amanhã já não existe mais. Então Ele quer que também nós venhamos olhar para isso. E Ele quer também, muito mais ainda, que venhamos nos lembrar que a volta do Filho unigênito de Deus é algo certíssimo, é algo certo. Então Jesus, Ele quer que deixemos de nos preocupar com as coisas do presente, do tempo presente, para anelarmos aquelas do futuro, anelarmos aquele que há de vir. O pastor Warren Wiersbe, ele diz sobre isso o seguinte: uma das melhores maneiras de vencer a hipocrisia, a avareza e a preocupação é pensar na volta de Jesus. Para quem vive voltado para o futuro, é mais fácil, é mais difícil, me perdoe, cair nas armadilhas deste mundo. E aí está o grande problema neste mundo. É pensar e viver pensando na volta de Jesus. É desejar essa volta. Este tem sido o problema do mundo. O mundo tem se esquecido disso. Os cristãos têm se esquecido disso. Os cristãos têm se lembrado que Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Os cristãos têm se lembrado mais do que nunca agora, nessa época, que estabeleceu-se comemorar a ressurreição de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo. Os cristãos têm se lembrado que Ele ressuscitou e está vivo, ou seja, nós não adoramos a um Deus morto. Os cristãos têm se lembrado que após Ele ressuscitar, Ele subiu aos céus e está lá a interceder por todos nós. Que bênção, louvado seja o nome do Senhor. Mas os cristãos têm esquecido que Ele disse: eu voltarei. E eu virei buscar vocês para um lugar que de fato pertence a vocês. E vocês pertencem a Ele, e não este mundo. E é algo que os cristãos têm esquecido. Então, queridos, diante desse texto do Evangelho de Lucas, eu quero juntamente com vocês, e mais uma vez eu digo de forma muito solene, muito séria, observarmos três preciosas verdades entre os versículos 32 a 40. Se alguém puder trazer mais um pouquinho de água. E a primeira verdade, ela tem relação a um rebanho amado, um rebanho soberanamente escolhido e um rebanho que é detentor de uma gloriosa e consoladora promessa.
É o que diz o versículo 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque é aprazível a vosso Pai dar-vos o reino. Então os discípulos de Jesus, eles formavam um pequeno rebanho. Um pequeno rebanho de ovelhas. Ovelhas essas que foram enviadas para o meio de lobos. Estas ovelhas sentiam-se indefesas. Essas ovelhas sentiam-se desprovidas de sustento. No entanto, foram estas mesmas ovelhas que foram destinadas a herdarem com nosso Senhor Jesus Cristo o reino de Deus. Portanto, diante de tal promessa, o Senhor animou seu pequeno rebanho para que estes não tivessem medo. Afinal, o Pai tinha para eles esse favor glorioso e honroso. O Pai tinha para eles preparado este favor para este rebanho, este pequeno rebanho. E dessa forma, eles não deveriam preocupar-se com a caminhada por vales tenebrosos. Eles não deviam estar demasiadamente preocupados com os desertos áridos que haveriam de caminhar. E queridos, se algo terrível na nossa vida e que nos induz a muitos enganos, é o medo. O medo nos leva muitas vezes a tomar decisões que, embora parecem a princípio certas, contudo, são completos enganos que vêm do coração do homem. Mas Jesus, ele quer que lembremos que embora somos ovelhas do seu pequeno rebanho, e sendo essas ovelhas, não devemos estar cheios de preocupações, cheios de medos. Pois primeiramente é necessário, é mister, nos lembrar que Deus sabe de nossas necessidades e que também podemos confiar plenamente que Ele é o nosso provedor e único provedor. Excelso provedor. Magnífico provedor. Fiel provedor. Então nossas necessidades básicas, elas serão plenamente atendidas. Eu repito, as nossas necessidades básicas serão plenamente atendidas. Veja o que Paulo diz em Romanos 8, no versículo 32. Ele diz, olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? As coisas necessárias e básicas. Então o Senhor, ele se agrada, há prazer de nos dar o seu reino, como da mesma forma se agrada em nos dar tudo quanto necessitamos. Entretanto, precisamos entender que as coisas em que Ele se agrada e tem prazer em nos dar, como tudo quanto temos, devem andar de forma perfeita, harmônica e conveniente com a vontade dEle. Tudo quanto nós temos e haveremos de ter, devem andar em harmonia com a vontade do Senhor. Isso quer dizer o seguinte, que os prazeres de Deus e as nossas vontades,
os prazeres de Deus e os nossos bens, os prazeres de Deus e nossas riquezas, devem andar juntos, de mãos dadas. Ou seja, tudo quanto temos, tudo quanto Deus nos dá, segundo sua vontade, segundo o seu propósito, deve ser para a glória de Deus. Sua saúde é para a glória de Deus. O seu dinheiro, muito ou pouco, é para a glória de Deus. O seu carro, sua moto, ou sua passagem de ônibus, é para a glória de Deus. O seu estudo é para a glória de Deus. Tem que haver harmonia em tudo quanto Ele nos dá. E isso, na nossa vida, tem que louvar e glorificar o seu nome. Tem que ter harmonia com a sua vontade. Então, ao olharmos para a terra, ou seja, ao olharmos para as nossas vidas nesse mundo, precisamos olhar com esperança e perspectivas nos governos, no meu patrão, no meu dinheiro, na minha empresa, na minha capacidade de raciocínio. Não. Como cristãos, ao olharmos para a terra, para olharmos para as nossas vidas nesse mundo, precisamos olhar com esperança e perspectivas. Olha, mas é no céu, nele, no Senhor. Precisamos ter sempre em mente que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. A questão é: aonde está o meu e o seu coração? Onde está? Pois se nosso coração estiver focado somente nas coisas desta terra, com toda a absoluta certeza, o reino de Deus não será priorizado e, consequentemente, o que queremos e o que temos não estarão harmonicamente relacionados à vontade de Deus, ou seja, não irá glorificar a Deus. Se os nossos olhos estiverem encantados com este mundo, o reino de Deus ficará sempre em segundo plano. E tudo quanto temos, seja o que for, não glorificará o nome do Senhor, não será para a sua glória. E sendo assim, nós não descansaremos, mas estaremos vivendo de forma hipócrita, sabe como? Como avarentos, como cobiçosos, como ansiosos, e o que é pior, não diferentes, ou seja, semelhantes de todo e qualquer outro pagão incrédulo, igualzinho. Então nosso Senhor Jesus Cristo, Ele conhecia os corações de seus discípulos. Ele sabia que por eles estarem em menor número, ser uma minoria, seus corações iriam se encher de medo e de temor. Eles sabiam que seus inimigos eram muitos. Eles sabiam que sua caminhada seria contrária à do mundo. Ele andaria em embates, colidindo. Ele estaria na contramão do mundo. E eles sabiam também que eles eram fracos. Então, assim, diante do amedrontamento daqueles homens, dos seus discípulos, Jesus lhes falou que não tivessem medo, ainda que fossem eles um número menor, pois era do muito agrado do Pai dar-lhes o reino. O pequeno rebanho a que Jesus refere-se não está somente relacionado àqueles discípulos lá atrás,
mas está completamente relacionado a todos os discípulos espalhados em toda a face da terra, o que inclui a todos nós, se assim somos discípulos dele. É um pequeno rebanho. Então Jesus aqui refere-se ao pequeno rebanho de cristãos, ou melhor, ao pequeno rebanho de salvos, de remidos, de novas criaturas. Desde sempre muitas pessoas professam serem servos de Deus, mas não são. E sabe por quê? Porque não podem ser servos sem que estes sirvam ao seu Senhor. Não pode ser servo de Deus quando este diz que é servo e não se submete à vontade do Senhor a quem ele diz que é servo, de quem ele diz que é servo, a quem ele diz que é propriedade. Eu sou propriedade dele, mas não se submete à sua vontade. Não pode ser servo. E é por isso que esse rebanho ele é reduzido. Num contexto, isso vai de forma muito proporcional. Se nós analisarmos quantos servos de Deus, desde sempre até o momento de hoje, morreram em Cristo, estão vivos em Cristo, e outros que ainda haverão de vir, evidentemente que é muita gente. Mas em proporção a toda a quantidade da população humana espalhada sobre toda a terra, é uma minoria. São menos, são poucos. O rebanho é pequeno. O próprio Senhor Jesus assim o trata, meu pequeno rebanho. Existem milhões e milhões de pessoas que já se submeteram ao batismo. Entretanto, aqueles que de fato foram lavados e remidos pelo sangue precioso de Cristo, aqueles que de fato são salvos em Cristo, estes são poucos. São poucos. E não sou eu que estou fazendo essa conta de aritmética, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz lá em Mateus 7, no versículo 14, e ele diz assim: porque é estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Não devemos nos surpreender pelo fato do número do rebanho de salvos do Senhor serem poucos ou ser uma minoria. Isso não deve mexer conosco. Até porque nós não podemos esperar de outra forma. Não há como esperar outra forma. Vai ser assim, até que o Senhor venha. O rebanho é pequeno. Muitos estão escutando a mensagem, não estão? Agora há pouco, nessa igreja pequena de poucos membros, que estão espalhando, assim o nosso desejo, espalhando e compartilhando essa mensagem para muitas e muitas pessoas, e essas outras, algumas outras também dessas que recebem, compartilham com mais. Então muitos estão ouvindo, então muitos estão sendo chamados. Mas o Senhor diz: poucos são os escolhidos. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, a todos quanto creram convictamente em Cristo e por isso passaram a amá-lo com amor grato, para estes existe um reino glorioso que haverá de se estabelecer. Eles têm convicção disso, e é o que esperam.
Ele não espera o reino dessa terra. Jesus advertiu e tem nos advertido que assim como esse mundo o odiou, o perseguiu, desdenhou, o ridicularizou, não diferente tais coisas irão sobrevir àqueles a quem ele salvou. Contudo, Paulo em Romanos, ele vai nos consolando e vai dizendo, porque olha, gente, não fiquem exasperados, tenham calma, coloquem sua confiança no Senhor e esperem nele, porque olha, eu, Paulo, considero que estes sofrimentos deste tempo presente, e se tinha alguma pessoa que podia falar com propriedade sobre sofrimento, aqui está um. Eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Louvado seja o nome do Cordeiro. A perspectiva nossa é em Cristo e não nos acontecimentos deste mundo. E como também da mesma forma, Paulo nos estimula nessa certeza que ele tinha, que os sofrimentos deles não podiam ser em absoluto comparados. Não podiam ser comparados com a glória que haveria de ser revelada nele. Então Paulo, mediante essa certeza, ele também na carta de Colossos, ele vai estimular também a todos nós cristãos. E diz, Colossenses capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, quando Cristo, que é o quê? A nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Em glória. Todos quantos creram de fato em Cristo, e somente estes, somente estes, têm e só podem estes terem completo entendimento do seu sacrifício. Só o que de fato creram com a fé verdadeira, eles podem ter o entendimento do seu sacrifício. E assim eles podem perceber, eles podem sentir que são muitíssimo amados por Deus, o Pai de nosso Salvador. E o texto vai dizendo, porque é aprazível a vosso Pai dar-vos o reino. O Pai teve prazer, e lhe foi do seu muito agrado dar aos seus, dele, os seus salvos, o reino de Deus. Deus tem muita satisfação em todos que creram em seu Filho. Aqueles por quem sua ira anteriormente era sobre eles, agora o Pai os considera todos seus filhos e, amados filhos. O Pai, ele olha para todos os seus salvos, contemplando a todos, ainda que com suas fraquezas, ainda que sendo débeis, frágeis. Entretanto, estes serão apresentados a ele, que os receberá em glória com grande e abundante alegria. Portanto, meus irmãos, se somos parte de do pequeno rebanho de nosso Senhor, a pergunta é, por que ter medo? Por que tremer na base? Por que desespero? Por que está buscando ajuda onde não tem ajuda? Por que está confiando naquilo que é inconfiável? Por que
ter medo se nós fazemos parte deste pequeno e glorioso rebanho, amado, escolhido, e que tem uma promessa maravilhosa. Afinal, queridos, se o Senhor nos deu as suas grandíssimas e preciosas promessas, para que por meio destas promessas possamos ser participantes da sua presença divina, pois agradou-se muitíssimo nos livrar em Cristo da corrupção do mundo, que dele, essa corrupção que dele, de Deus, do Senhor, nos separava e fazia-nos plenamente indesculpáveis e condenados eternamente. Tem noção do que foi nos concedido? Nós precisamos avaliar melhor o amor de Deus por nós, precisamos avaliar melhor a misericórdia de Deus por nós, precisamos avaliar melhor o sacrifício de Cristo por nós, ou seja, a graça de Deus, e deixarmos de ir para lá os valores desse mundo, ou darmos a ele somente o devido valor. Somos do Pai, somos do Filho. Somos propriedade exclusiva de Deus. Mas olha, propriedade exclusiva de Deus, chamados, todos nós, propriedades dele, das trevas para a sua gloriosa luz. A fim de quê? A fim de anunciarmos as suas preciosas grandezas. Que grande consolação a nós, pequeno, amado, chamado, escolhido, justificado, regenerado e glorificado rebanho. Que grande consolação. E Paulo ainda frisa muito mais ainda essa consolação, a essa certeza, para que não tenhamos medo, para que tenhamos sempre a nossa confiança no Senhor. Ele diz assim: o que diremos então a estas coisas? Quais coisas? As aflições, as dores, as perseguições, as dificuldades. O que diremos então a estas coisas? Aí Paulo responde: se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Quem pode? Nós temos inimigos ferozes. O sistema desse mundo está aí, é um deles. A nossa carne, o nosso eu é outro perigoso inimigo. Mas olha, o diabo é um terceiro. Contudo, nós temos uma outra promessa, e uma promessa maravilhosa que foi dito aqui em oração. Quando o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 4, ele nos diz assim: vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Este é o nosso consolo, querido. Nós temos Jesus do nosso lado. Portanto, não precisamos temer coisa alguma. Coisa alguma.
E eu não estou falando aqui de ser irresponsável, mas eu estou falando aqui de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é obedecê-lo. Muitas vezes as pessoas entendem que muitas vezes tem coisas que nós temos que fazer, ainda que correndo perigos. Mas nós temos que lembrar que a nossa obediência às autoridades desse mundo, aos nossos compromissos e obrigações civis, elas estão limitadas até o momento que deixamos de obedecer a Deus. Ou não foi assim com o apóstolo Pedro? Ele nos deu exemplo. Foi levado ao sinédrio. Chegaram, é o seguinte, Pedro, tu está escapando porque o povo está aí tudo de olho em você, a gente não pode fazer nada com você, mas senão a gente já tinha dado cabo da sua vida. Nós vamos te dar uma lapada e vamos te soltar. Agora pare de pregar o nome desse Jesus. Pedro olhou para ele e disse, me perdoe, mas prefiro eu obedecer a Deus do que aos homens. Não temos que temer nada. Jesus está do nosso lado. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso pastor. Portanto, a nossa convicção é dizer, nada me falta. Nada me falta. A segunda verdade, ela está relacionada quanto à advertência do Senhor. Mais uma advertência do Senhor. E agora para uma busca, para uma procura. Então Jesus, ele adverte ao seu pequeno rebanho, amado e pequeno rebanho, escolhido rebanho, que tem uma promessa gloriosa. Ele diz o seguinte, olha rebanho, agora parem de buscar as coisas neste mundo, de procurar riquezas nesse mundo. Vão procurar um tesouro, mas é outro, e este é no céu. Versículo 33 e 34. Vendei o que tendes e dai esmolas, provei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro inesgotável dos céus, aonde não chega ladrão e nem a traça corrói, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos adverte a uma vida de desapego às coisas materiais. E este desapego às coisas materiais deve existir para que assim venhamos nos apegar às coisas e tesouros muito mais excelentes. Ou seja, tesouros de valores permanentes, tesouros de valores infinitos, tesouros de valores eternos. Que o nosso apego não seja nos tesouros terrenos, tesouros esses que podem ser roubados ou podem ser destruídos. Então Jesus diz, vendei o que tendes, dai esmolas, provei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega ladrão, nem a traça corrói. Mas diante disso aqui, Jesus estabelece um princípio, e a este princípio ele também exorta, ele adverte. E esse princípio é algo que torna muito mais enfático o que na verdade ele quer nos exortar. Dá mais ênfase. Fica mais contundente a sua advertência quando ele diz, porque onde estiver Gabriel, o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É o princípio. A exortação que Jesus nos deixa aqui
de fato é uma exortação figurada. Quando nosso Senhor Jesus Cristo diz que temos que vender o que possuímos, Ele está aqui nos exortando a negar a nós mesmos, a negar os nossos interesses próprios, a abandonar e abster-nos de tudo quanto enche nossos olhos e mentes cobiçosas. E isto são coisas que nos impedem de olharmos para a cruz de Cristo e ver a cruz de Cristo como a única forma de recebermos a salvação de nossas vidas. Foi isso que Jesus disse ao jovem rico: vai e vende tudo que tem. E foi também da mesma forma o que disse a Nicodemos. E a um, a outro e a tantos outros que estão nos escutando, Jesus está dizendo: é preciso que você nasça de novo. E nascendo de novo, você morre para si mesmo. E quando você morre para si mesmo, você morre com Cristo. Mas em Cristo você é vivificado. E agora você vive para Ele. E não mais para você mesmo. E não para as coisas dessa terra. E não para esses valores finitos. O grande problema é que o incrédulo, sendo exortado por isso, muito bem. O chato para nós é nós, que dizemos sermos novas criaturas, termos que ser exortados por esta palavra, como parecendo que nós não nascemos de novo, como parecendo que nós não somos nova criatura. Por quê? Porque os nossos olhos estão nesse mundo e não no céu. Nossos olhos estão nos tesouros dessa terra, finitos, que corroem, que se destroem, podem ser roubados, e não tesouros que estão no céu, que são eternos, que têm um valor muito mais excelente. O ruim de tudo é isso. Essa exortação vir para cima de nós, ditos crentes cristãos evangélicos. Agora, já quando nosso Senhor nos diz para dar esmolas, a exortação é para que, uma vez que vendemos tudo o que temos, ou seja, que negamos a nós mesmos, que negamos as nossas vontades, passamos daí em diante a enxergar o que de fato é a nossa maior necessidade, o nosso maior tesouro a ser guardado. Portanto, uma vez que fomos salvos, e salvos por meio da fé, a fé no sacrifício da cruz, temos, consequentemente a isso, uma vida vivida como agora uma nova criatura. Passamos por uma transformação de mente, uma transformação nos pensamentos. Ou seja, nós somos agora feituras de Deus em Cristo Jesus. Somos criaturas de Deus agora em Cristo Jesus, nova criatura. A fim de quê? Versículo 10 de Efésios 2. A fim de quê? De praticarmos agora boas obras. Boas obras. Como é triste orarmos da forma como oramos hoje. Pedimos para que Deus avive nos corações dos crentes altruísmo, bondade, amor, misericórdia. É fim do mundo. Temos que orar ao Senhor para incitar amor nos nossos corações. Corações esses que foram amados sem merecer o amor. É triste uma oração dessa. Devia ser uma oração de gratidão. Senhor, obrigado porque geraste no meu coração amor pelos outros, misericórdia pelos outros, compaixão pelos outros,
A oração nossa devia ser essa: obrigado, Senhor, porque eu não era assim, o Senhor me fez dessa forma. Obrigado, Senhor, porque agora eu não penso somente em mim, eu não olho só para o meu umbigo, eu olho para as pessoas, eu olho para as vidas das pessoas, eu me incomodo com o sofrimento delas. A dor delas dói no meu coração. Obrigado, Deus. Essa devia ser a nossa oração, e não: Senhor, gera amor no coração da tua igreja, misericórdia. Mas por que oramos assim? Porque é isso que está acontecendo. Senão não estaríamos orando nessa noite, pedindo isso. Antes de conhecermos a Cristo, antes de quando éramos ainda a velha criatura, a antiga criatura, como nós éramos? Egocêntricos, voltados para nós mesmos. Nós éramos o centro de tudo, tudo para mim. Depois eu penso nos outros. Se eu tiver tempo, se me sobrar. Tudo girava em torno de nossas vidas. Tudo era para as nossas vidas. Mas agora não. Agora nós somos nova criatura. E como nova criatura nós temos que ser pessoas altruístas. Nós não podemos ser mais egoístas. Egoístas era o antigo, o novo não. Se continuamos egoístas, então de duas uma: ou não somos nova criatura, ou então esse Deus que transforma é um Deus mentiroso, é um Deus fraco, fajuto e que nada pode. Antes nós éramos arrogantes, mas agora não somos mais. Não somos mais presunçosos, não somos mais interesseiros. E por falar nisso, eu queria dizer à igreja que me escuta, que amanhã estamos reunindo para falarmos sobre uma campanha para levantar alimentos para as pessoas famintas. O que mais tem hoje, meu Deus. Muitas pessoas, muitas. Está demais. E o pior, não pense que são só nas comunidades, nas favelas, não. Muitas vezes está do nosso lado, é um vizinho e nós não estamos nem vendo. Ou então, fazendo como o samaritano e como o levita, passando ao largo, fazendo de conta que não vê. Precisamos levantar. Nós não estamos proibidos de nos reunirmos na igreja, mas não estamos proibidos de sermos cristãos e cuidar dos pobres, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas. E por fim Jesus nos exorta dizendo: provei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro inesgotável dos céus, tesouros eternos. Então aqui Jesus quer nos dizer para que saibamos se de fato vendemos, ou melhor, se de fato nos desapegamos de tudo quanto nos impedia de enxergar o sentido e o propósito do Evangelho. E por isso agora temos um novo estilo de vida, como alguém que nasceu de novo. Então dessa forma, dia após dia, buscamos tesouros nos céus, buscamos Deus e buscamos o seu reino. E então buscamos como prioridades estas coisas e não mais as coisas da terra. Buscamos servir em primeiro lugar o reino de Deus e não o reino desse mundo. Buscamos ser inconformados com o sistema do mundo e não nos deixamos por ele ser conformados. E a ele nos amoldarmos. A nossa vontade é viver a vontade de Deus. E assim possamos experimentar o quanto é boa, agradável e perfeita a vontade do Senhor. Mas para experimentar sua boa, perfeita e agradável vontade, é necessário
vivermos a vontade de Deus. A pergunta é: aonde está o seu coração? Aliás, onde está o seu tesouro? Por termos essas evidências em nossas vidas, nós temos a certeza que passaremos tranquilamente e em paz no dia da expiação, lá no grande tribunal, no dia do juízo. O homem que vende, o homem que dá, o homem que busca, é tipo que neste mundo busca todo dia carregar a sua cruz. Vou repetir: o homem que vende, o homem que dá e o homem que busca é o tipo do homem que neste mundo busca todo dia carregar a sua cruz. E quando ele faz isso, não é com um olhar pesado, mas ele faz com amor grato a Cristo. E isso dá do fato da certeza que arde em seu coração, que desfrutará do futuro da vida eterna. Ele é motivado por isso. Ele tem para si o mais valioso de todos os bens, as suas riquezas, mas não as finitas, mas o tesouro inesgotável nos céus. Isso para ele que é importante. E sabe por quê? Porque este o leva para muito além, este tesouro vai levá-lo muito além da sua sepultura. A sua sepultura não vai limitar, ele vai além da sepultura, porque o tesouro dele está no céu. Esse homem é rico. Esse tipo de homem é rico, mas é rico em graça. É rico em graça nessa vida atual e na do porvir. Esse homem, ele não espera ser abençoado. Sabe por que ele não espera mais ser abençoado? Porque ele já sente-se de antemão eternamente abençoado. Ele não faz as coisas, ele não busca em primeiro lugar o reino de Deus. Ele não busca a Deus na intenção de ser abençoado. Ele busca porque ele sente-se abençoado e olha isso desde a fundação do mundo. Ele quando oferta, ele não oferta pensando em receber 200 vezes mais, ou 2, ou 10, ou 20, ou 1 milhão. Mas ele oferta porque ele já foi abençoado com a maior e melhor oferta de sacrifício que pôde anular todos os seus pecados que lhe condenava. Quando ele dá o seu tempo, quando ele dedica-se em oração, quando ele faz todas essas coisas, não é pensando em receber, mas porque já recebeu. Já recebeu. E ele sabe que tudo quanto ele já recebeu, ele sabe, missionário, que tudo quanto o Pai já lhe concedeu, pela fé no Filho dele, ele jamais perderá. Jamais. Lucas, no capítulo 10, versículo 42, diz: mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Marta estava preocupada com os haveres da vida. Jesus estava lá falando, ministrando, discipulando, falando das grandezas do Senhor, falando
da magnitude da graça, falando das promessas gloriosas e sublimes do Senhor. E Maria estava ali nos seus pés, priorizando a Deus, priorizando o seu reino, enquanto Marta estava como muitas Martas que existem dentro de muitas igrejas espalhadas na terra, preocupando com os afazeres dessa vida. Em primeiro lugar, prioritariamente. Que tipo de pessoa? Que tipo de pessoa é você? Que tipo de pessoa sou eu? Se nós não sabemos quem realmente somos, analisemos sinceramente a nossa vida e procuremos saber se somos, se temos, na verdade, um tesouro no céu. Ou se todas as nossas convicções, as coisas estão, se todas as nossas convicções e coisas estão plenamente fixas na terra. É só verificar isso. Onde está o nosso tesouro? No céu ou na terra? Há uma pergunta que podemos nos fazer para sabermos qual é o nosso tesouro. E a pergunta é o seguinte: o que você mais ama? Veja bem, a resposta que você dará a essa pergunta irá definir que tipo de pessoa você é e que tipo de cristianismo você vive. O que é que você mais ama? O que é? Pouco importa o que falamos crer. Pouco importa a denominação que dizemos fazer parte. Pouco importa se já fomos batizados. Pouco importa se participamos de ministérios. Pouco importa com qual pregador nós temos simpatia. O que importa é a resposta a essa pergunta: o que de fato nós mais amamos? Aonde está posto? Aonde estão postos os nossos desejos? Aonde? Aonde eles repousam? Enfim, o que vai definir é que onde estiver o meu e o seu tesouro, aí estará o meu e o seu coração. Quem é que você ama? Acima de tudo e sobre tudo. É Deus? Tem certeza? Sua vida diz isso? Terceira e última verdade. A relação agora dessa verdade tem com a advertência de Jesus quanto à vida cristã, que implica um serviço diligentemente testemunhado, responsavelmente testemunhado. E agora nós vamos ler do versículo 35 ao 40. Estejam cingidos os vossos lombos e as vossas luzes acesas. E sede vós semelhantes aos homens que esperam que o seu Senhor retorne das bodas, para que quando ele vier e bater, eles possam abrir-lhe imediatamente. Abençoados são aqueles servos que quando vier o Senhor os ache vigiando. Em verdade eu vos digo que ele se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se ele vier na segunda vigília, ou vier na terceira vigília, e assim os encontrar, abençoados são estes servos. Mas sabei isto, que se o dono da casa soubesse
A que hora viria o ladrão? Ele teria vigiado e não teria permitido que quebrasse a sua casa. Por isso, estai vós prontos também, porque o Filho do Homem vem uma hora que não penseis. Então, queridos, uma vez que fomos chamados e escolhidos para a salvação em Cristo, uma vez que nos submetemos ao seu senhorio, uma vez que mudamos nosso estilo de vida porque agora temos Cristo como nosso Senhor, então agora buscamos viver uma vida de santidade, uma vida lutando em fazer a vontade do Senhor, uma vida de luta, uma luta constante, que não podemos lutar sós. Então nosso Senhor Jesus Cristo nos exorta de forma instrutiva a termos uma conduta como de homens que esperam pelo retorno de seu Senhor. Jesus nos adverte que se de fato somos servos de Deus, que vivamos de forma responsável como servos que esperam o seu Senhor. Ou seja, que vivamos como servos de Deus, cumprindo nossos deveres cristãos e lutando em deixar fazer tudo quanto não queremos ser encontrados praticando pelo nosso Senhor e Salvador quando Ele vier em sua gloriosa vinda. Vamos lutar. Eu não quero ser achado fazendo isso. Eu não quero ser achado fazendo aquilo. Se nós somos servos de Deus, nós vamos lutar e vigiar para estarmos preparados para recebermos o Senhor e Salvador de nossas vidas. Esse tipo e estilo de vida que nosso Senhor nos adverte e também instrui a vivermos é algo de um padrão com um nível bastante elevado. É um estilo de vida vivido com excelência, sobretudo no aspecto do cumprimento obediente da vontade do nosso Senhor. Isso é o que o deixa elevadíssimo. E tal estilo de vida, por sua forma responsável e diligente, por sua abnegação do eu, desestimulam alguns professos cristãos a não se disporem em assim viverem. Porque para eles viverem dessa forma, segundo os preceitos de Deus, segundo a forma que Deus quer que vivamos, buscando ser perfeito como perfeito Ele é, buscando ser santo como santo Ele é, para muitos cristãos isso é escravidão. Estes estão caindo na mesma história de Eva lá no Éden. Não, o Senhor disse que não comêssemos do fruto da árvore do conhecimento do mal e do bem. Não é bem assim. É porque o Senhor é muito exigente. É porque na verdade Ele não quer que vocês sejam parecidos. Ele não quer que vocês vivam uma vida de prazer. Ele quer botar vocês numa camisa de força. Ele quer forçar vocês a serem uma coisa para Ele, por um egoísmo dele, por um capricho dele, mas não é assim que Deus quer. E assim tem sido a vida de muitos cristãos. Viver a vida que Deus quer que vivamos como nova criatura, estes têm recebido como um castigo e não como uma bênção. Viver para a glória de Deus para uns hoje é besteira. Viver para a glória de Deus para um hoje, isso não passa de farisaísmo, de legalismo. Não é assim não. Deus tem o melhor para você. Aliás, muitos escutam, como hoje eu vi aquele herege daquele Vitor Azevedo, a quantidade de pessoas o seguindo para escutar aquele homem dizer aqueles absurdos e todo mundo dá glória. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é a fala desse prostituto do púlpito.
desse herege, desse filho do diabo, que o Senhor tenha misericórdia e que o converta, assim como tantos outros, e que diz que nós temos o mesmo valor de Jesus. E todo mundo acha isso lindo. Exatamente acham lindo, sabe isso? Aqueles que não querem viver para a glória de Deus. Porque ao serem exortados por essa palavra, não gostam de ser exortados. Por serem confrontados pelo Evangelho, não gostam de ser confrontados. Quando deviam, se são novas criaturas, baixarem a fronte e dizer: é verdade, Senhor, contra ti eu tenho pecado, tem misericórdia de mim e me faz um servo bom e fiel, e que busca fazer a tua vontade, ainda que eu não consiga, mas que pelo menos eu lute todos os dias. Tivemos uma reunião ontem aqui na igreja, a fim de estabelecermos uma liturgia do culto, e isso tem um valor maravilhoso. Organizarmos o culto, termos um culto dinâmico, coisa maravilhosa, isso é grandioso. Fiquei feliz demais com meus irmãos. Agora nós temos que lembrar, e foi dito isso por mim na reunião de ontem, que o culto não é para crente, para descrente e nem para ninguém. O culto é para Deus e somente para Deus. O que fazemos aqui é para Deus, não é para agradar ninguém. Aqui não é empresa que está feita e existe para agradar cliente. Aqui se está para pregar o Evangelho e esse Evangelho agradar a Deus. E só se agrada a Deus pregando esse Evangelho. Ainda que doa. Paciência. Em mim não dói. Quando o Senhor me exorta, não dói. E sabe por quê? Porque eu prefiro muito mais ser exortado e cair nas mãos do Deus da minha salvação do que cair na mão dos homens. Porque Ele é misericordioso. E os homens não são. Nada nessa passagem que lemos pode servir de motivação para que o cristão venha ter medo. Nada. Um verdadeiro cristão, um salvo convicto, ele pode até enxergar dificuldades, ele pode se sentir cansado, e se sente, eu me sinto, vocês se sentem, pode se sentir fraco em momentos na sua caminhada, à espera da vinda do seu Senhor. Pode acontecer, pode, e acontece. Contudo, jamais um verdadeiro cristão verá essa caminhada como algo impossível de ser vivida. Um verdadeiro cristão, ele verifica que uma vida para a glória de Deus não é impossível. Aguardar a volta de Cristo não implica metas inatingíveis, tampouco pede-nos que sejamos perfeitos, ou algo incoerente ao Evangelho. Não pede nada disso, só pede o que o Evangelho pede. Então, no entanto, queridos, exige para essa caminhada a negação de si mesmo, exige e carregar a cruz diariamente, ou seja, exige arrependimento, fé e santidade. Arrependimento, fé e santidade. O Senhor diz no versículo 35: estejam cingidos os vossos lombos e as vossas luzes acesas. Uma vez que uma pessoa vive pela fé no Filho unigênito de Deus, estas precisam estar com seus lombos cingidos e as luzes acesas. É preciso estarem prontos para agir diante de toda e qualquer situação, para que suas vidas sejam luzeiros que evidenciam uma vida verdadeiramente transformada por Cristo. Cingidos os vossos lombos. No Oriente as pessoas se vestiam com ainda se vestem, com aquelas túnicas grandes, aqueles vestidãos.
E evidentemente é difícil de correr com aquele, então cingir os lombos é justamente pegar a barra dessa túnica, trazer até em cima, passar em volta à cintura e prender na cinta, para poder correr, para poder trabalhar, para poder batalhar, para poder lutar. Então, cingindo os vossos lombos representa estarmos preparados, vigilantes. Vigilantes quanto à nossa caminhada cristã nesse mundo estrangeiro. Devemos estar prontos para agir e reagir, a fim de prestar o devido serviço ao nosso Senhor, que tanto e desejosamente esperamos voltar. Precisamos estar postos para cumprir as ordens que nos foi dada, e dessa forma, quando o Senhor voltar, possamos olhar para Ele e dizer: Senhor, missão dada, missão cumprida, para a glória de Deus. Missão dada, missão cumprida, para a glória de Deus. E Ele disse: as vossas luzes estejam acesas. Devemos entender também como uma necessidade de preparação. Assim como as 10 virgens deveriam estar preparadas. E, portanto, tenhamos uma vida vivida para a glória de Deus. Manter as nossas luzes acesas a ponto de, em tudo que fizermos, dar o bom testemunho de uma vida cristã. Essas luzes acesas significa exatamente um testemunho de vida a ser mantido até que a nossa missão se complete, até que o propósito de Deus se complete em nossas vidas. Está com a candeia acesa, até se cumprir, até o Senhor voltar, ou então nos levar. Que coisa gloriosa na vida de um crente, morrer com sua lamparina acesa, como meu amigo Sóstenes, o qual nós lembramos dele, não como uma pessoa que não tinha um bom testemunho, mas uma pessoa que tinha um testemunho, porque lutava em fazer a vontade de Deus. Pregou o Evangelho, gastou-se e desgastou-se na sua vida, no seu ministério, amou a cada momento que Deus o concedeu, como pastor das ovelhas do Senhor, teve zelo. A glória não é dele, é do Senhor. Mas ele amava fazer isso, ele amava fazer a vontade do seu Senhor. Se tinha seu dinheiro, se era pouco ou muito, era para a glória de Deus. Se tinha seu carro, se era novo ou velho, era para a glória de Deus. Se tinha sua saúde boa ou não, e era mais para não, mas era para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Que nossas luzes estejam acesas para a glória de Deus, a fim que a missão se complete, que o propósito se finde. E podemos falar, como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua aparição, todos que desejam a sua volta, todos que anelam que Ele venha, todos que desejam que o Senhor e Salvador das nossas vidas venham nos buscar e nos tirar deste mundo para habitar com Ele
na Israel celestial. Ministério de louvor. A volta de Cristo para alguém que por Ele foi graciosamente salvo serve de grande motivação para viver uma vida que lhe agrade, fazendo tudo quanto Ele, seu Senhor, determinou que assim fosse feito. Robert Murray, um pastor presbiteriano inglês, vez a outra ele perguntava às pessoas: você acredita que Jesus vai voltar hoje? Você acredita que Jesus vai voltar hoje? Se caso a pessoa respondesse que não acreditava, ele dizia: então é melhor se preparar, pois ele voltará exatamente quando você menos imagina. Você acredita que Jesus vai voltar hoje? Acho que hoje não. Faz tanto tempo que as pessoas falam nisso, que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Não, acho que hoje não. Talvez um dia aí, mas hoje não. É melhor se preparar, pois Ele voltará exatamente quando você menos imagina. E é exatamente dessa forma que nosso Senhor nos deixou enfaticamente avisado, que possamos ter uma vida diligente ao nosso Senhor, aquele a quem dizemos que é o Salvador e Senhor de nossas vidas. As coisas estão difíceis, mas isso não pode ser, mais uma vez, a sua desculpa em não fazer a obra do Senhor, em não ser diligente na sua vida cristã. Isso não pode ser sua desculpa, esfarrapada desculpa. Olha, pauta da nossa reunião, compartilhamento das nossas lives. A fim de quê? Não, do careca aparecer. Tenha certeza que não. Mas a fim da glória de Deus aparecer segundo sua soberana vontade na pregação do seu verdadeiro evangelho. E eu vejo as pessoas com dificuldade, Isuriel, de compartilhar. Compartilhar, eu não quero curtida não. Compartilhar. Há por aí espalhado pelo mundo gente, pessoas que fazem parte desse rebanho e que o Senhor quer que ele escute o seu evangelho. Ei, seu calvinista de meia tigela, abre o olho para isso. Fica só com discussão besta, baboseira. Vá se converter, rapaz. Vá pregar o evangelho. Tem gente aí que gasta e se gasta nos seus Facebooks, nos seus Instagram, com Bolsonaro, com Lula, com escambau a quatro, com futebol, com tudo no mundo, com recadinho dali, com recadinho da acolá. Foi pauta aqui sobre isso. Compartilhamento, não foi pauta aqui? Não foi? Nós compartilhamos? Compartilhamos? Perdoe, irmãos.
a minha triste exaltação. Eu não queria aqui estar falando assim. Como também eu acredito que a missionária também não queria estar orando aqui, que acendesse amor no coração do povo da igreja. Mas é assaz que isso seja dito. Que como um rebanho escolhido de Deus possamos estar prontos para servi-lo com responsabilidade, com diligência, fazendo o que Ele quer que façamos para o louvor da sua glória. Comece a ser crente nesse momento a partir das suas redes sociais. Mas não somente dela, aonde quer que você esteja. E assim fica para nós a pergunta sobre nossas vidas. Somos pessoas que estamos vivendo completamente prontas para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Você está pronto? Você está pronto? Eu acredito que tal pergunta deveria ser costumeiramente feita à nossa alma. Todos os dias, até que nós possamos ter convicção que de fato estamos prontos, somos nascidos de novo e estamos vivendo para a glória de Deus. Todo ser humano que um dia teve um verdadeiro encontro com Cristo, crendo com fé legítima e salvífica, ele não só deve crer e amar a nosso Senhor, mas também ele deve esperar de forma contemplativa, com grande esperança. É hoje. Vem, Senhor. Deve esperar com expectação, com alegria de coração, por sua gloriosa volta. É verdade, Ele morreu por nós, isso nos dá alegria. É verdade, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Cristo vive. É verdade, Ele subiu aos céus e intercede por nós a todo momento. Oh glória, isso é motivo de alegria. Mas para aí, Davi, até aí acabou? Porque se foi até aí e pronto, há uma promessa dele, que ele voltará para buscar a sua igreja, para viver com ele por toda a eternidade. E esse será o nosso momento de maior e grande alegria. Vai ser o fechamento da alegria indizível por crermos no Santo Filho de Deus, aonde será completada a nossa salvação. E iremos habitar com o Senhor nos céus por toda a eternidade. Vem, Senhor. Se por acaso alguém não tem condição de clamar, não é da boca para fora, mas clamar anelante. Se você não tem condição de clamar de forma anelante, desejosa, e dizendo: vem, Senhor Jesus, com toda certeza, eu quero lhe alertar para uma coisa: há algo de muito errado e muitíssimo perigoso em sua vida. Pense direito. Pense sobre o seu cristianismo. Pense sobre sua vida cristã. Verifique-se. Analise-se. E busque ao Senhor enquanto ainda pode achá-lo. Entregue-se a Ele. Confesse seus pecados. Arrependa-se deles. E receba Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Para ficar dessa forma e daí por diante, esperando Ele voltar e dizendo: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor.
Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe.